Você já ouviu falar de serviços ambientais? Sabe o quanto sua vida depende deles? Está disposto a pagar por eles? Hoje o Nelson começa a apresentar uma série especial de reportagens sobre esse assunto, que é novo no Brasil, né, Nelson? Ellen, finalmente se vê reconhecida a importância da propriedade rural na preservação do meio ambiente. Numa iniciativa pioneira, uma pequena cidade mineira conseguiu montar um programa de conservação inédito. Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil e muito contribui para essa fama a Serra da Mantiqueira, região de Mata Atlântica rica em minas de água pura, fontes murmurantes, riachos transparentes, ribeirões correndo na pedra. Não dá vontade de beber um gole? Pois a maior parte do abastecimento de água da Grande São Paulo, quem sustenta é o município de Extrema, que fica no sul de Minas e tem 24 mil habitantes. É aqui que o Globo Rural registra uma cena que talvez faça você querer esfregar os olhos para ver se é verdade. O agricultor e produtor de leite Sebastião Frois hoje deixou a propriedade e veio até a prefeitura bem no centro da cidade. Hoje é dia 10, dia em que a Secretaria da Fazenda faz pagamentos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, seu senhor? Tudo bem. Todo mês ele põe a cara no guichê para receber os numerários. É um dinheirinho bom, repartido em vários cheques, cada um referente a uma gleba. Só o mês que vem. Atrás do seu Sebastião chega outro proprietário rural, seu João Carlos de Carvalho, que também veio pegar o seu cheque mensal. Extrema criou uma lei que permite esse tipo de pagamento. Está no orçamento da prefeitura, projeto conservador de água. Gente, só vendo mesmo para acreditar. Produtor rural recebendo dinheiro da prefeitura pela água que nasce na propriedade deles. Desde quando o senhor recebe, seu Sebastião? Faz 7 meses. E o senhor, seu João? Faz 6 meses. E a primeira vez que vocês receberam assim, me deu vontade de dar um beliscão no braço para saber se é verdade, Se é verdade ou não, nós achava que isso aí era conversa, né? Não dava certo. E deu certo. É uma coisa que a gente até agradece. No todo o senhor está recebendo quanto? 1.435. É 287. Exatamente o que é que eles fizeram para todo mês receber esse dinheiro? Deixamos a cidade e estamos já a 10 quilômetros do centro, num bairro rural banhado pelo Ribeirão das Posses. É aqui, no Vale das Posses, que fica a fazenda do seu Sebastião Frois. A propriedade se desdobra montanha acima, toda formadinha de pastos, até no espigão. E ele diz que levaram mais de 50 anos para acabar com o que antes era chamado de terreno sujo, ou seja, a área de mata nativa. É o terreno mais sujo. Agora, na contramão do que sempre foi incentivado a fazer, permitiu que a prefeitura fechasse 30 hectares de pasto para proteger as nascentes. Diz que nunca viu tanta cerca junto. E nesse farturão de braquiária poderia pôr bem umas 30 vacas de leite. O dinheiro que está recebendo compensa? Não, ainda assim a gente pensa, está recebendo pouco, né? Pela quantia do terreno, coisa cercada. Tem que fazer arranjo, não fica bom só pra gente, fica bom pros outros também. Que tipo de arranjo é esse que convenceu o seu Sebastião? Vamos esmiuçar juntos essa novidade que é o pagamento ao produtor rural pela prestação de serviços ambientais. Você já ouviu falar? O conceito de serviços ambientais ou ecológicos é amplo. A abelha, ao fazer a polinização, presta um serviço, ajuda a planta a se reproduzir. Como recompensa, recebe alimento, néctar e pólen. No meio rural, quando um proprietário abre mão de uma área de produção para proteger uma nascente, uma água da qual muitos vão se servir, ele ajuda o vizinho, o município, o planeta. A preservação da natureza é um serviço ambiental. Preste atenção que vamos mostrar agora, passo a passo, o processo de inclusão no programa Conservador das Águas. Isso é que é a pergunta que eu quero fazer. Estamos já na fazenda de um outro produtor de leite de Extrema, seu José Moisés. Tudo começa com a visita do agrônomo da prefeitura José Barbosa Rosa Filho, o Marinho. Os dois percorrem a propriedade e Marinho aponta as áreas que precisam de proteção. Neste brejinho, por exemplo, onde a água brota em todo canto. Mina boa, né, Marinho? Só que o gado tá bebendo aí, seu Zé. Ah, mas essa não pode cercar, vai me atrapalhar. Não pode ficar assim, sujo o córrego, olha.
Esse tipo de conversa pode levar horas, dias, até que o Marinho faça um mapa no agrado do seu Zé Moisés. O senhor vai se tornar, a partir desse momento, um conservador das águas. Então aqui, no termo de compromisso... Seu Zé Moisés, então, é chamado para assinar o contrato. O diretor de Meio Ambiente, biólogo Paulo Henrique Pereira, explica os detalhes. Na propriedade do senhor, nós detectamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nascentes. Dos 50 hectares de pasto da fazenda, 9 serão isolados. Ele perde espaço para colocar uma dúzia de vacas. Em compensação, vai receber todo dia 10 um cheque de R$ 643,02. Vai no sítio, na fazenda, hoje a renda é pouco. Isso aí é muito importante para nós. Contente, mas tem um porém, que ele vê no mapa. Se fechar, aí o gado vai dar água lá para o gado. Você vai deixar o lugar para o gado beber água, tomar água lá? Nós não vamos, de forma alguma, deixar o seu gado morrer de sede. A fase seguinte à assinatura do contrato, vamos ver agora com o proprietário que fechou o acordo pouco antes do seu Zé Moisés. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia, Marcelo. Acompanhando o agrônomo Marinho, chegamos à fazenda de Walter Frois. Ficou um senão para acertar, é a passagem do gado de um pasto para o outro. Veja no mapa, chega a ser curioso. Os córregos descem a montanha cruzando lado a lado, formando um X. Se for fazer o cercamento conforme está no projeto, olha a consequência. Fechou um pedaço aqui, aqui fechou outro, então ficou inviável. Quer dizer, desse jeito você fica com a propriedade interditada. Então, exatamente. O projeto ele visa a sustentabilidade da propriedade também. Certo. Nada de prejudicar vocês. E de melhor maneira possível, não viabilizar o seu trabalho. Subimos a montanha para entender melhor. De longe não dava para imaginar a riqueza de água por aqui. A gente vem andando, não se vê nada pela trilha. De repente, damos de cara com uma cachoeirinha. Mais um pouco, num top só de braquiária, Walter levanta as ramas. Tem água brotando. E água cristalina. Aqui um reguinho manso, formando um pocinho. Capim verde dança no córrego transparente. Pensa só no que acontece quando, em época de chuva, o rebanho sai do curral enlameado. O caldo de urina, estrume e barro cobrindo os cascos. O caminho para o pasto é a val do Ribeirão. O pisoteio tinge a água, a sujeira escorre. Pelo plano que Marinho traz, é preciso vedar a maioria das passagens. No contorno de um morro, aponta uma faixa por onde o gado poderia transitar sem pisar na água. Ali naturalmente já tem um caminho que eles fizeram. Em cima da copa da árvore ali, já vai ter uma passagem. Certo, Bob? Certo. Agora seguimos para resolver o outro entrave, os limites das cercas. Pulamos o corguinho e Walter segue com o olhar os passos de Marinho, que determina a faixa da margem a ser protegida. Pede que marquem com um enxadão exatamente onde vai passar a linha divisória daquilo que a legislação ambiental chama de Área de Preservação Permanente, APP. Vem da década de 1930 a primeira providência legal para proteger as margens de riachos, córregos e ribeirões. Mandava que se deixasse uma faixa de mata ciliar de 5 metros. O Código Florestal, de 1965, aumentou a faixa para 10 metros. A Constituição de 88 e uma lei posterior determinam um mínimo de 30 metros em cada margem. E em volta de onde nasce água, agora só pode ter também vegetação nativa, num raio de 50 metros. Você pode perguntar por que pagar para conservar nascente, para proteger beira de rio? Não é lei? Não é obrigação do proprietário? Vamos tentar entender como isso funciona aqui no sítio do seu Antônio Galdino. A propriedade do seu Antônio Galdino tem assim o formato de uma tripa. Começa no fundo do vale e vai até o espigão, no topo da montanha. Tirando alguns pés de eucalipto, é tudo pasto de cima e embaixo. Tem 9 vertentes cortando a propriedade dele. Se ele fosse cumprir as normas, veja como a fazenda ficaria. Para preservar as margens dos riachos e o entorno das nascentes, seu Galdino teria que abrir mão de 55% de seus pastos, fora o alto do terreno.
Pelo artigo 2º do Código Florestal, o topo dos morros, montes, montanhas e serras também são áreas de preservação permanente. A APP perto do Espigão representa 20% da propriedade. A fazenda ficaria então com 1/4 dos pastos que tem. Não fosse outra obrigação do proprietário. Toda propriedade rural com mais de 2 hectares na região sudeste do Brasil deve manter 20% de sua área com vegetação nativa, a título de reserva legal. Contando a reserva legal, o seu Galdino teria que destinar 95% da fazenda para preservação ambiental. Dos 24 hectares que tem, sobraria apenas 1,2 hectares. Pode-se dizer um corredor para o gado dele passar. Quer dizer que então eu entrego o sítio, então e largo o monte aí, não é? Né? Não tá certo? Porque o que eu vou fazer? Fico revoltado, porque tem terra aí que eu comprei e paguei, né? E eu não pude vender. Se eu pudesse vender, eu tinha vendido. Que nome você dá para essa situação? Um dilema? Se o seu Antônio Galdino desfruta da terra dele, tira proveito, a sociedade se considera prejudicada por causa da perda no meio ambiente. Se ele é obrigado a cumprir as regras ambientais, a sociedade ganha, o planeta ganha, mas acaba com o negócio dele. A estrutura do projeto é bem simples. É uma mulinha que carrega os mourões montanha acima, pois nesta parte inclinada da mantiqueira transporte só com tração animal, e 2 turmas de trabalho pequenas. A mão de obra é terceirizada. Os irmãos Messias e José Roberto Janini pegaram a empreita das cercas. Abrem a cova, fincam o mourão, esticam o fio, batem o grampo e certificam o serviço. Cerca boa vibra que nem corda de viola. Vocês estão conseguindo fazer, em média, quantos metros de cerca por dia? Uns 150 metros, né? 150. É puxado, é bastante, né? Bastante. Aqui nesse pasto estão acabando de cercar um terreno que dá bem a ideia de como é feito esse serviço de conservação de nascentes em Extrema. Veja aí o arame esticado na cabeceira do barranco e contornando a parte mais funda do terreno. Olhando assim à primeira vista, a impressão é de que aqui dentro só tem capim, né? Mas não. Isso é o que se chama de brejo de altitude. Estamos a 1.200 metros de altitude. E é uma área encharcada. Ó. Na época da seca, a água escoa e o gado vem pastar aqui dentro. Os animais andam por todo canto, pisoteiam, estragam o terreno e impedem o desenvolvimento da vegetação que poderia garantir maior absorção de água nesta propriedade. Cercada assim agora, a grota está protegida. Cerca o brejo, cerca a grota, cerca a matinha, cerca o ribeirão. A cerca virou um novo componente da paisagem. Lembra que eu falei que são 2 equipes a campo? Pois só depois que a área está cercada assim é que a outra entra em ação para acelerar o processo de recuperação da grota. Isso que agora é capim precisa virar mata outra vez. Esta é a turma do plantio. O reflorestamento das áreas de pasto agora cercadas é feito estritamente com espécies nativas. 70% com as chamadas pioneiras, que têm crescimento rápido. 2, 3 anos já tem um arbusto grande, e depois vem as tardias, que vão formar o bosque definitivo. Essa área que a gente pretende em 4, 5 anos já está fechada. Em 2 anos, 100.000 árvores estarão plantadas aqui, dobrando a cobertura de mata no Vale das Posses. Para conseguir muda, adubo, arame, grampo, madeira, ferramentas, mão de obra, o proprietário não põe a mão no bolso. O programa providencia tudo, garante o diretor de Meio Ambiente, Paulo Pereira. O proprietário rural que destina uma parte da sua propriedade para a preservação e a conservação dos recursos naturais da água, no entender da sociedade extrema, ele deve ser remunerado por isso. 10 anos foi o tempo que o Programa Conservador das Águas levou para sair do papel. O projeto foi amplamente debatido na Câmara dos Vereadores e, já como lei, teve que ser regulamentado pelo Conselho de Meio Ambiente de Extrema. Um mapeamento detalhado da bacia hidrográfica indicou a área mais degradada por onde começar, o Vale do Ribeirão das Posses. A gente veio encontrar uma maneira da gente preservar o meio ambiente. A política do programa não é como a de um setor de fiscalização, como do IBAMA, por exemplo, com o propósito de detectar e punir o que está fora da lei.
Aqui procura-se discutir com o fazendeiro o que é possível fazer. O projeto ele visa ajudar o produtor rural, dar o apoio financeiro e o apoio técnico para ele estar dentro da lei. Por a teoria em prática tem exigido muita negociação. Em uma dessas negociações foi feita nesta propriedade, o sítio São José, também de produção de leite, onde tem uma mina muito vistosa. Olha só que beleza, gente. A água brotando lá do fundo, é uma insurgência, né? Você que é de São Paulo, daqui a pouco vai ter uma surpresa ao saber para onde vai essa água. Boa, muito boa. Pois pela lei, o entorno de uma nascente assim é considerado uma APP, uma área de preservação permanente. O que quer dizer que, neste caso, nós deveríamos ter, num raio de 50 metros, uma reserva de mata. Só que, em vez do círculo, foi feito um triângulo. Se a gente fechasse, como convém a lei, redondo, não tinha como o lugar ter acesso à parte de cima. Então o que a gente fez? A gente deixou umas passagens, diminuiu a área que deveria ser de 50 metros, a gente colocou menor, encostou a cerca no vizinho, dando uma área boa para a gente até, e o gado teve acesso à parte de cima. Em contrapartida, o produtor deixou aquela mata lá, ele vai preservar ela para compensar essa passagem que deixamos aqui embaixo. Se fosse para fechar tudo, prejudicava a gente, né? Quem negociou com o Marinho no caso desta mina foi o João Batista de Oliveira, que cria gado de leite na fazenda do sogro desde que se casou com a Maria, há 19 anos. Desde criança, assim que nem eles, já entrava, já vinha para o curral. Sem sobra de renda para contratar empregado, João e Maria tocam sozinhos toda a lida, no campo e no curral. Com o programa, a produção de leite caiu mais de 1/3. João e Maria perderam 8 hectares de pastos formados ainda no tempo do bisavô dela. Você fez as contas de quantos litros de leite você deixou de tirar em função dessa área que foi isolada de um pasto que você não está usando mais? Mais ou menos 100 leite. O casal, no entanto, se sente recompensado pelo acordo. Não gastaram com o fechamento das APPs, das grotas, coisa que não fariam, pois, como diz o João... Nem a cercaiada da divisa, redor inteiro da divisa, já fica difícil para mim, porque... Outra é que, nos próximos 4 anos, que é o prazo do contrato que assinaram, vão receber R$ 1.080 por mês. Dos 100 litros de leite que deixaram de tirar, vão receber por 65. Porém, são 10 vacas a menos para ordenhar, menos serviço. E funcionar como uma indenização, porque diminuiu a pastagem. Tá. Mas é uma compensação do que foi cercado, né? O acordo com João e Maria foi um, com seus Messias foi outro. Sem problema. Com Walter Frois, chegou-se a uma solução boa para os dois lados. Vamos lá agora. Com prazer. Então está feito o negócio. São negociações diferentes, mas balizadas por um critério único, segundo o secretário Paulo Pereira. Se um agricultor ele for arrendar um pasto para colocar o seu gado, ele vai pagar R$ 120 por ano para esse pasto arrendado. No projeto, ele vai receber R$ 159 por ano para as áreas que estão preservadas. Quer dizer, então a área preservada vale muito mais do que a área de pastagem. Por esse critério foi acomodada a situação do seu Antônio Galdino, aquele produtor cuja fazenda é cheia de nascentes e ribeirões e que, se fosse cumprir as normas, teria que encerrar as atividades e ser removido com a família e as criações. Se o senhor não estiver aqui, o senhor vai para outro lugar. Quer dizer, então é muito melhor que o senhor esteja aqui na propriedade, cuidando dela. O acerto aqui foi isolar as nascentes, as grotas e as margens mais vulneráveis, mas sobrando ainda 50% do antigo pasto para que seu Galdino continue tirando seu leitinho e recebendo agora R$ 300 do programa de conservação. Tudo que venha, o pouco que venha, eu fico contente. Se a sociedade ganha, é justo que a sociedade ajude o seu Antônio Galdino. Na verdade, não é nenhum favor que ela está fazendo para o seu Antônio Galdino, né? Quando a gente faz o pagamento por serviços ambientais, é porque ele está prestando um serviço, a propriedade dele presta um serviço para todas. A água, sob os cuidados do seu Galdino, abastece mais de 5.000 pessoas longe daqui. As vertentes da propriedade dele, junto com as dos vizinhos, formam o Ribeirão das Poças, que, descendo a montanha, ajuda a formar este rio caudaloso, o Jaguari.
O destino das águas de um rio é correr para o mar. E era assim que acontecia com o Jaguari. Mas, diante desse volume de água, fica até difícil imaginar o que eu vou dizer. Atualmente, este rio é bebido praticamente inteirinho. Quer dizer, toda essa água é consumida assim que o Jaguari deixa Minas Gerais. Como se diz, azar de uns, sorte de outros, né? Nosso carro acaba de encravar num brejo formado pela água que vem de uma nascente, que a gente pretendia mostrar, aquela lá em cima. O ribeirãozinho se espalhou aqui, formou um lameiro, interrompendo a trilha. Se a gente for olhar pelo lado do sistema viário, da estrada de rodagem, que péssimo, né? Mas do ponto de vista da produção de água, graças a Deus. Essa água abastece 1.800 pessoas na cidade de São Paulo. Quem ajuda a desatolar nosso carro é o produtor de leite Elias Cardoso. Elias não conhece nem nunca ouviu falar de uma família que mora a 120 quilômetros das nascentes da fazenda dele. Essa água daqui é muito diferente da água onde eu morava. É a família da dona Miriam Romero, que vive em São Paulo. Dona Miriam, o filho Gabriel, a empregada Neuzinha também nunca ouviram falar do Elias. Mas assim que mudaram de bairro, começaram a sentir, digamos assim, uma certa saudade dele. Melhor dizendo, saudade da água que vem da propriedade do Elias. Como já mostramos, as águas que vertem da fazenda do Elias e das outras propriedades rurais de Extrema formam o rio Jaguari. Assim como de gota a gota se enche um copo d'água, as nascentes da Mantiqueira canalizadas pelo Jaguari formam um mundão de água. Enchem reservatórios na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Perto da capital paulista, na Serra da Cantareira, o Jaguari faz uma coisa que sozinho nenhum rio faz. Sobe a montanha. E não é pouco, não. A barragem do Jaguari é a primeira de uma série de 4 represas que formam um dos maiores complexos de abastecimento do mundo, chamado Sistema Cantareira. As águas, encorpadas por outros rios, descem a serra através de túneis até uma estação elevatória. A transposição é feita com bombas gigantescas. As águas deixam o vale e vão para o topo da montanha, subindo um túnel de 115 metros. Esse turbilhão que a gente vê aí é a água que vai abastecer quase 10 milhões de pessoas, metade da população da região metropolitana de São Paulo. E era justamente com essa água que a família da dona Miriam estava acostumada. Eles moravam em Perdizes, Zona Oeste, compraram um apartamento na Zona Sul, bairro do Brooklyn. Eu achei São Paulo é uma água. Toda água é a mesma água. Gabriel, quando chega da escola e vai matar a sede. Neuzinha, quando lava um prato, uma roupa no tanque. Dona Miriam, quando toma banho, toma um cafezinho, estranham o cheiro e o gosto mais fortes. Na hora que você abre, aquele vapor tem um cheiro insuportável. Assim que eu cheguei, eu imaginava assim, nossa, colocaram uma coisa na água. Essa água ela é bem ruim mesmo. Tem um gostinho assim de, sei lá, parece que tem mais cloro, eu não sei te explicar exatamente, mas tem um... Lá parecia que era mais natural, sabe? E essa daqui parece que tem mais química. Neuzinha tem razão. O que aconteceu foi que a família se mudou para uma parte de São Paulo que é servida por outra fonte, a represa Guarapiranga, muito afetada pela poluição. Para ficar potável, a água daqui requer um tratamento intenso. 3, 4 vezes mais produtos químicos do que a água da Mantiqueira, como lá do Elias Cardoso. Você chegou a ver isso aqui com floresta, não? Cheguei, aqui mesmo é mata. Todo esse pedaço aqui? Da roça aqui é a mata, lá em cima. E tinha árvore grande? Tinha, a mata. Para ele é mais que bem-vindo o incentivo para a proteção das nascentes. Perdeu 5 hectares de pasto, mas passou a receber R$ 240 por mês. Recebeu apoio para a construção de cacimbas e já tem muda plantada em todas as APPs da fazenda. Você consegue imaginar como é que vai ficar isso aqui com essa mudança toda, não? Vai ficar bonito, né? É. Tudo arvoredo, tudo aí vai ficar muito bonito.
Elias Cardoso é um entre 40 proprietários rurais de Extrema que já aceitaram o título de conservador das águas. A ideia desde o início foi que o proprietário rural, ele não é o vilão da história da degradação ambiental, né? Quando a gente joga todo esse passivo ambiental nas costas do produtor rural, na verdade a gente não está querendo resolver o problema, a gente está querendo jogar esse problema para ele, né? O orçamento do programa gira em torno de R$20 mil por mês, um custo baixo considerado o alcance do projeto. E não é a Prefeitura de Extrema que banca sozinha. Um outro tanto de dinheiro vem de parceiros que acreditaram na ideia. Aliás, um dos parceiros foi quem concebeu a ideia do agricultor como produtor de água. É a ANA, Agência Nacional de Águas, órgão do governo federal, cujo gerente de conservação é o agrônomo Devanir Garcia dos Santos. O espaço rural é o único capaz de receber e infiltrar água. Você vai para a cidade, está tudo cimentado, você não tem onde filtrar água. As indústrias é a mesma coisa. Ora, o agricultor, quando faz conservação do solo, quando ele mantém as suas florestas, ele está captando uma maior parte dessa água de chuva. Agora a bacia hidrográfica tem mais água de melhor qualidade e com permanência. Tá? Ou seja, ele prestou um serviço ambiental para a sociedade, ele criou um benefício para a sociedade. Os recursos da ANA, cerca de R$250 mil, se destinam à conservação de solo, como as cacimbas que vimos no Elias. Obras para impedir, por exemplo, o escoamento da chuva assim em áreas desmatadas, a enxurrada barrenta que vai sujar o ribeirão e provocar enchentes.